Bom dia, galera, tudo bom? Vou apresentar para vocês aqui algumas questões que geralmente causam confusão na mente dos que estão iniciando o estudo da Bíblia. Eu também já passei por isso, que é questão de traduções. Mas antes eu vou dar uma dica para vocês, né? Por exemplo, Bíblia de estudo, né? Importante ter uma ou não. Eu, por exemplo, tenho a Thompson, a NVI de estudo, que é que eu mais me aprofundo. Tem a Andrews, né, que é da revista atualizada. Tenho também a palavra-chave, né? E tem mais algumas ali que não convém apresentar agora, né? E a Bíblia de Genebra também, que é muito boa, né? Uma teologia reformada que também não é tão reformada assim. Mas essa palavra-chave seria um importante de ter. Mas a gente tem que ter cuidado também, saber que todas as traduções têm seus erros e seus acertos, né? E como Bíblia de estudo, a palavra-chave é muito boa. Mas para que você não coma muita pizza, né, tenha uma ou duas traduções e compre interlineares, né, dicionários nas línguas originais. Por exemplo, tem o Dicionário Internacional de Teologia, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, muito bom também, da Vida Nova. Então aí você vai se aprofundando, né? Bíblia NVI, que eu achei a melhor, por questão da tradução. E também a Bíblia Andrews, né, que é a revista atualizada que foi lançada pela Universidade de Andrews, da Academia Adventista Teológica. Mas eu quero falar sobre questão de traduções, né? Mitos muitos que existem. Não deixe de ter as traduções, todas elas têm seus erros e seu acerto. E a questão que influencia muito, apesar do trabalho dos eruditos, que sem eles nós não teríamos uma Bíblia traduzida no português, também é o conhecimento das línguas originais para trazer para a nossa língua hoje, envolve muita cultura, né? Então a nossa cultura brasileira é bem diferente da cultura de lá, por mais que a gente tente se descobrir e se aproximar do que eles pensam, fica meio distante ainda. A gente colocando um pouco das nossas ideias na tradução bíblica, né? Temos aí, muitos defendem o texto recepto, né, o texto dos pais da igreja, que contém erros, muitos erros, né? Não quero dizer aqui nenhum, apesar de ser uma tradução muito boa, mas em contraposto com esse texto tem o texto crítico, né, o texto eclético, que são os usados na maioria das traduções de hoje, né? E eu prefiro esse texto, né, que muitos dizem contaminar por colocar algum texto com contexto, dúvida em algumas passagens da Bíblia, mas eu creio que a ideia dos tradutores não é essa, né? E sim de esclarecer. Se você pegar um copo da água e colocar uma gota só de que boa dentro, né, você limpa ou você contamina, né? Então a ideia é essa, né? E vejo que muitos teólogos estão também abrindo a mente e deixando assim de lado aquela que seria a melhor tradução na sua convicção, daquela do uso, e escolhendo a melhor tradução, daquela que realmente procura expressar o sentido do texto original, que é o que a gente encontramos, por exemplo, na tradução da NVI. E não sou eu quem diz isso, você pode encontrar um estudioso de crítica textual, professor renomado como o Nilson Parosta, né? Você vai encontrar aí também o Thiago Santana no seu canal, Davar, um ótimo canal para vocês curtir, e vários outros, né? Porque não é só traduzir literalmente, o que eu acho que nenhuma faz perfeitamente, mas também de a gente procurar colocar a ideia do que o texto quer dizer. Tá entendendo? Então, por exemplo, Gênesis 2:7, NVI acertadamente, né, colocou, apesar do Parox ter colocado a nova tradução da Nova Almeida como uma ótima tradução também. Mas deixando essas dúvidas de lado, né, o que é importante? Um literal que não é tão literal assim, ou procurar traduzir uma ideia do texto sem fugir do que o original quer dizer? Eu tenho aqui uma Bíblia da tradução católica nova, Romanos 7:6. Quero ler com você. E para mim ficou um dos textos que mais se aproxima da ideia, né? Esse grande tratado teológico de Paulo. E quando a gente vai ler os escritos de Paulo, a gente tem que ter na ideia também o que Deus queria quando
escolheu Paulo, qual era o propósito de escolher Paulo? Um erudito na lei de Deus, instruído ao pé um dos maiores escriba das épocas, teólogos, que era Gamaliel. E qual que era o propósito de Paulo pregar para os gentios? Aí nós vamos evitar confusões. E muita gente lê Romanos 7 e acaba interpretando errado, né? E veja só o que ele diz aqui. Eu vou ler do 4 ao 6 para você entender a ideia, né? Do mesmo modo, meus irmãos, também vocês, pelo corpo de Cristo, vocês morreram para a lei, a fim de pertencerem a outro, aquele que foi ressuscitado dos mortos, para produzirmos fruto para Deus. Então quem morre é o homem, não é a lei. Porque sem lei não há fruto. Aí você vai entender a ideia. O cristão não morre para a lei no sentido de viver deliberadamente. Ele morre para a condenação da lei, porque a lei continua eterna. A lei que aponta o defeito dele. E aí ele vai dizer aqui no versículo 5. Quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas estimuladas pela lei agiam em nossos membros para produzir frutos para a morte. Então quando a gente não age de acordo com o que a lei diz, com aquele aspecto que ela nos condena, a gente está vendo que a gente merece morrer. Está vendo o perigo de você desistir de viver de acordo com a lei de Deus? Porque quando você está em desacordo com ela, você está debaixo da lei, você está sob a condenação. Então não tem como você frutificar estando debaixo da lei. Mas olha o versículo 6 como ele traduziu. Mas agora fomos libertos da lei ao morrermos para aquilo que nos mantinha prisioneiro. Quando que a gente é liberto da condenação da lei? Quando a gente morre para o pecado e passa a estar em Cristo, que ele vai falar no capítulo 8, versículo 1. E ele continua, de modo que podemos servir de maneira nova segundo o Espírito e não segundo a velha maneira da lei. O que ele quer dizer? Se você olhar para a lei e for viver da maneira com que a letra te apresenta, você vai estar diariamente olhando para ela e falando, estou lascado, mereço morrer. Mas quando o Espírito, que é aquele que vai escrever a lei de Deus na sua mente e no coração e vai te transformar numa pessoa que vai ser a carta viva de Deus, a luz do mundo, aí você vai entender o propósito da lei de Deus no ser humano. Você vai sair debaixo da condenação e vai estar em Cristo, cumprindo, sendo enchido todo dia pelo Espírito Santo. E todo dia tendo uma revelação nessa nova caminhada rumo à eternidade. Então, para aqueles que querem contradizer a Bíblia e inventarem muitas coisas para o cristão viver em desacordo com a vontade de Deus, e até mesmo apagar o sábado da santa lei de Deus que está lá guardada na arca, Paulo, ele quando vai escrever os frutos do Espírito, porque em Efésios 2, até em contar com a graça, a pessoa vivia no pecado, se você ler direito. Aí você vai entender o que é a graça de Deus, é a transformação de vida. E aí no Gálatas 5, ele vai descrever a vida pelo Espírito, do 16 ao 26. E aí você lê lá. E no 24 ele escreve: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. E se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. A pergunta que eu quero te fazer, o Espírito, ele anda em desacordo com a lei de Deus ou de acordo com ela? Um abraço, fica a dica.